Olá, grande líder, seja bem-vindo ao nosso curso Ouro das Organizações, na nossa 17ª lição, que agrega valor à sua liderança. Há líderes sem experiência ou sem bom senso que ocupam posições dentro da organização. Porque a experiência ajuda alguns líderes e outros não. A experiência não é a melhor professora. De cara a gente percebe que ter experiência é muito bom para o líder, mas nem sempre a experiência que ele tem é formada com liderança, é formada na liderança. As atitudes que ele tomou no passado, as suas experiências, será que realmente o que ele errou, ele se conscientizou desses erros? Porque não adianta eu querer dizer que sou experiente, porque uma pessoa já adulta, já tem 40, 50 anos, é uma pessoa experiente. Isso, a idade não vai refletir a experiência dele, mas sim, de fato, aquilo que ele viveu e que tomou as atitudes corretas no momento é que vai decidir tão quanto ele é experiente. Não venha me dizer aqui que você é experiente quando você teve algo, abriu um negócio e não deu certo, mas aí você tentou outro negócio, não deu certo, tentou outro negócio, não deu certo, mas você parou para analisar o que de fato você errou. Então, se você não parou para analisar, você não adquiriu a experiência necessária para resolver os problemas. Ou seja, todo mundo tem algum tipo de experiência, mas como você faz com essas experiências que é o resultado. Esse resultado das suas experiências, aquilo que você está praticando após uma determinada experiência, se a coisa deu certo ou se a coisa deu errado, o que de fato você fez para poder melhorar. Então, isso aí é que a gente vai contar como experiência. O que você fez de mudança para poder melhorar mais ainda as suas atitudes do passado. Como a experiência marcará a sua vida. Todos iniciamos a nossa vida, a nossa carreira, com um caderno de folha branca. Nada ainda está escrito nesse processo de evolução, de crescimento. À medida que você vai convivendo, vivendo o seu dia a dia, você vai começando a escrever esse caderno, você vai começando a ditar a sua experiência como pessoa e como profissional. E aí, a cada dia a gente permite-se a registrar os fatos que acontecem em nossas vidas, ou seja, registrar em nosso caderno, em nossas folhas brancas. Quando a gente começa a fazer esse registro, que a gente coloca no final do dia, você senta à noite e analisa aquilo que você fez durante o dia, reflita a respeito das suas atitudes, e aí você observa o que errou e o que acertou, aí sim você está escrevendo a sua experiência. A cada página virada, nós ganhamos mais experiência, mais compreensões, mais comprometimento com o nosso dia a dia, com as nossas experiências. Ou seja, a cada dia que surge essa experiência, ela se renova e surge mais oportunidade para você se tornar uma pessoa experiente. E aí nesse dia a dia que você subscreve a sua vida, tá? Você anota no seu caderno da vida essas experiências, você consegue no final do período, no final do mês, no final do ano, você consegue absorver todo esse conhecimento que você teve, tanto no trabalho como na sua família, ou seja, onde você convive, você consegue manter essa experiência ativa. Mas nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Nem todas as pessoas elas se preocupam em observar, em analisar aquilo que elas passaram durante o dia. Elas não se preocupam em anotar o que de fato está acontecendo na vida deles. Ou seja, eles não param para analisar isso. E se eles não param para fazer essa análise, elas não conseguem obter a experiência necessária. E muitas dessas pessoas, elas costumam fechar esse caderno, tá? E não se preocupar em anotar nada. Elas simplesmente deixam as coisas irem acontecendo, deixam as coisas passarem, deixam as coisas fluir da maneira que Deus quiser, tá? Ou seja, elas não procuram resolver os problemas que estão passando, elas não procuram identificar os porquês das situações que estão vivendo. E essas pessoas simplesmente fecham os olhos em relação à verdade que estão sofrendo, no seu dia a dia.
Porque essas pessoas, elas simplesmente não fazem as anotações. E se fazem anotações, são anotações esparsas, né? Faz hoje, amanhã não, quando eu puder eu faço, e assim vão vivendo a vida, sem nenhuma preocupação com as suas experiências de cada dia. Outras pessoas, por mais que escrevam, né, anotam no seu caderno da vida, tá, essas experiências, mas elas não param para refletir aquilo que aconteceu no seu dia a dia. E se eu não consigo analisar isso, eu não consigo compreender. Se eu não consigo compreender, eu não consigo estabilizar essa experiência na minha pessoa. Então não adianta eu dizer que vou assumir determinado cargo e eu posso até ter um perfil, mas eu não tenho a experiência necessária para assumir aquele cargo. E aí eu vou terminar me perdendo nas minhas ações. Por quê? Porque em situações anteriores que aconteceu, eu não consegui tomar as decisões necessárias. Eu não parei para analisar, refletir sobre o fato e não procurei resolver os problemas no momento que aconteceu. Então eu não vou ter esse perfil, tá, de assumir determinado cargo, justamente por isso. Mas existem aquelas pessoas que de fato elas estão preocupadas em anotar diariamente, ou seja, refletir, analisar diariamente, constantemente, todas as situações que elas estão convivendo no seu dia a dia. Ou seja, elas releem, né, refolham o seu caderno, né, tentam entender aquilo que aconteceu durante o dia, elas param para refletir, né, analisar todas as situações. Ou seja, na medida que se vive, que a gente vai passando no dia a dia, que a gente vai tomando anotações a respeito dessas experiências que vai acontecendo, desses fatos, e das maneiras com as quais a gente busca a solução, e a gente vai registrando isso, e a gente vai analisando, é que a gente consegue manter viva essa experiência no decorrer desse processo evolutivo que você vai passando. Que aí essa transformação vai acontecer justamente pela percepção dos ensinamentos que você aprendeu nessas experiências que você teve. Dessa forma, quem compreende em utilizar esse caderno a seu favor, ou seja, essas anotações a seu favor, que você busca justamente as ferramentas necessárias para o seu aprendizado, então você consegue trazer para a superfície, ou seja, para o seu interno, uma maneira favorável que o seu crescimento vai ser perceptível, ou seja, as pessoas que estão ao seu entorno vão começar a perceber o quanto você tem experiência das coisas, né, daquilo que você está praticando no seu dia a dia. Então essa experiência ela flui de uma certa maneira que será perceptível. Quem faz dessa forma, ou seja, ela entende, ela sabe qual é o segredo da vida, né, qual é o segredo de obter essas experiências. Ou seja, a experiência ela não ensina nada, mas a avaliação dessa experiência é que vai ensinar você tudo. Então, se você não avaliar tudo o que acontece no seu dia a dia, tá? Se você não analisar isso, jamais você vai descobrir o segredo das coisas. Como tirar proveito da experiência? Você conhece pessoas cheias de conhecimentos, mas incapazes de conhecer as coisas direito? Elas podem ter muitos recursos, mas não sabem o significado de nada importante. Mesmo que essas pessoas possuam know-how, elas passam a ideia de que não conhecem nada a respeito das coisas que têm a fazer, das coisas que estão acontecendo, ou da forma como as coisas irão funcionar. Você sabe qual é o problema dessas pessoas? É que a experiência de vida delas com relação à reflexão e avaliação é vazia. Não fizeram, não tem nada. Mesmo que 25 anos se passem, elas não adquirem 25 anos de experiência. Se você deseja ganhar com sua experiência, para se tornar um líder mais eficaz e sábio, precisa saber antes o seguinte: todos experimentamos aquilo que conseguimos compreender. Acontecem muitas coisas em nossa vida, mas não somos capazes de compreender tudo. As nossas experiências elas sobrepujam os limites de nossa compreensão. Para você tirar o melhor proveito daquilo que você consegue compreender, faça o seguinte: primeiro, no final de cada dia,
faça a seguinte pergunta: o que aprendi hoje? A segunda é separar a última semana do ano e tentar refazer tudo o que aconteceu no ano, ou seja, tente relembrar todas as situações que aconteceram e todas as atitudes que você tomou. Reflita a respeito das suas experiências, tanto nos momentos de sucesso como também nos momentos de fracasso. Quais foram as atitudes que você tomou nesses momentos, as metas que você cumpriu e aquelas que você não conseguiu realizar. Identifique cada uma delas. Tente refletir, analise a respeito de cada uma delas. Os relacionamentos que eu consegui estabelecer dentro da organização, ou no meu dia a dia, na minha vida em si, e aqueles que eu não consegui restabelecer, por quais motivos não consegui fazer isso. E assim, agindo dessa forma, você vai conseguir diminuir esse entendimento da sua experiência, encurtar essa distância que exige da sua experiência em relação ao seu entendimento, daquilo que você fez ou daquilo que você deixou de fazer. Nossa atitude em relação às experiências inesperadas e desagradáveis determina o nosso crescimento pessoal. Devemos admitir que manter uma atitude positiva em relação aos desvios da vida é uma batalha que enfrentamos constantemente. Então, a gente tem que assumir essas batalhas, Ou seja, no dia a dia a gente enfrenta diversas situações que muitas vezes nos tira do sério. Mas a gente precisa ter calma nesses momentos, e refletir um pouquinho a respeito dessas situações que a gente está passando. Ter muito cuidado com as decisões que você vai tomar e não tome decisões de cabeça quente. Steve Penny, presidente da S4 Leadership Network, observou o seguinte: a vida é repleta de desvios inesperados. Aprenda a transformar esses desvios em momentos de prazer. A partir do momento que você consegue transformar esses momentos inesperados, que podem ser momentos ruins, aí você consegue transformar isso, contornar essa situação e transformar em algo favorável para você, e aí sim você torna num momento de prazer. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com essas decisões que a gente vai tomar nesses momentos, de angústia, em momentos de indecisões, em momentos ruins que a gente pode estar passando. Pode ser um momento de crise, pode ser um problema pessoal, pode ser um problema financeiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses momentos, Ou seja, nesses momentos aí a gente tem que ter a calma e tentar as melhores soluções possíveis, sem prejudicar ninguém. Porque aí vão surgir situações, nesse decorrer desse processo, que a gente pode até dizer assim: não, isso parece que estava programado para acontecer. É uma coisa ruim que veio para poder desestabilizar a nossa estrutura, a nossa organização, ou até a sua própria estrutura como pessoa, como líder que você é. E aí é justamente nesses momentos que você tem que ser estável, estabilizar a sua pessoa, as suas emoções nesse momento tem que estar calma, tranquila, para poder resolver qualquer outro problema que venha a surgir. E aí não adianta querer combater da mesma forma como estão combatendo contigo, Não vai jogar pedra da mesma maneira. Procure se acalmar, procure identificar quais são os pormenores, quais são as situações que estão acontecendo de fato nesse problema, para que de fato você possa resolver essa situação. Não combata ferro com ferro. Vamos ter calma, vamos ter paciência, que aí a gente consegue resolver essas situações. E aí você aproveita esse momento, justamente essas ocasiões, esses momentos, para que você possa tomar de volta a sua trilha, o seu caminho, o seu percurso, no qual você estava trilhando naquele momento, e que muitas vezes isso que está acontecendo vai nos servir de lição. De repente era algo que começou errado e tinha que dar errado. Então eu preciso aprender com isso e ver quais são os pontos positivos que eu posso tirar disso aqui, e usar para a minha experiência da minha vida. É aí que está a questão de analisar os fatos que acontecem. Se eu não parar a fazer esse análise, se eu não fizer isso, eu não consigo instruir isso para mim como uma experiência de vida, uma experiência de momento. Então eu preciso fazer isso. A falta de experiência, ela pode lhe custar caro. Quando você não conhece aquilo que você está fazendo, mesmo que você seja jovem ou mesmo que você seja adulto, adulto não significa que tem experiência, certo?
Ou seja, se você não tem experiência daquilo que você realmente está fazendo, então procure outro caminho para poder entender aquilo que você vai fazer. Vá atrás de outras pessoas que já sabem, que conhecem como fazer. Tenha a humildade de se aproximar das pessoas e pedir ajuda, né? Pergunte como se faz. Seja humilde o suficiente para poder lidar com essas situações, né? Conversar com as pessoas e entender melhor aquela prática do qual você irá desempenhar. E aí, se você tiver medo de errar, pior ainda será essa experiência. Por quê? Porque você, com esse medo, vai ficar com medo de fazer, e não fazer é pior ainda. Aí é que você nunca vai ter experiência de fato. Então, não tenha medo, enfrente, mas enfrente de uma maneira concreta, né? De uma maneira sabendo pelo menos um pouco do caminho até chegar no final, porque aí você vai aprendendo realmente a fazer. E se errar, você vai aprender com esse erro. Quando você é jovem, o que você praticou de errado muitas vezes não é tão relevante, né? Não chama muita atenção. E muitas pessoas vão dizer, não, é jovem, ele tem tempo suficiente para poder aprender. Já quando você é adulto ou de meia idade, você já se torna assim um olhar mais crítico. Porque se você errar, as pessoas vão te olhar de uma forma diferente daquela forma que olhou o jovem. O adulto, ele tem uma responsabilidade maior sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, tá? Então tenha muito cuidado, você líder adulto, tome as decisões que forem cabíveis a serem tomadas. Cuidado com as suas atitudes. Um exemplo bem clássico que a gente tem aí, que o peru, que comia todo dia na mão do seu dono, ele não estava errado, né? Ele estava certo. Apenas, nunca ninguém disse que o que o seu dono fazia era domesticá-lo. Para quê? Para a ceia do Natal. Ou seja, a gente tira isso como exemplo, que você como adulto, você já sabe o caminho, você já sabe, você já tem uma certa experiência de vida, você já passou por algumas situações. Então é bom você tomar um cuidado, tá? De não estar praticando os mesmos erros, as mesmas atitudes. Continua errando, porque senão você vai terminar morrendo na ceia de Natal. Agora, você como jovem, se você cometeu alguns erros, né, dentro da organização, o que a gente tem que ir atrás e o que a gente tem que perceber aí é que se esses erros de fato vão prejudicar muito a organização. Se há um prejuízo grande para a organização, então você como líder sendo jovem, você tem que correr atrás de um líder que tenha mais experiência dentro da organização para poder tentar te orientar qual é a melhor maneira a se fazer daquele procedimento, daquele processo em si, né, que você vinha fazendo errado. Porque aí você está tomando cuidado justamente para que a organização ela não venha a sofrer com as suas atitudes de um líder jovem. Tá? Vão existir os líderes jovens, sim, é necessário que existam. Por quê? Porque aí é o processo inicial, você está iniciando a sua carreira profissional. Então muitas coisas você vai errar. Não se preocupe, não tenha medo de fazer isso. Você vai errar, é natural. Tá? O que você não pode é continuar trabalhando no mesmo erro. Tá? E se você errar, como eu falei antes, procure alguém para poder te dar uma orientação melhor a respeito daquilo que você tem que fazer. A experiência também custa caro. O preço que o líder paga pela falta de experiência é caro, é doloroso. Mas também pela experiência o líder também paga caro, né? Paga alto também. Por que ele paga alto? Justamente porque se ele tem experiência e se ele erra, né, porque vai acontecer, mesmo com a experiência que ele tem, vai acontecer, ou seja, o preço que ele vai pagar por esse erro vai ser muito maior daquele que não tem experiência nenhuma. Então o líder experiente, aí é que mora o perigo, ou seja, ele tem que ter mais cuidado ainda e não errar, justamente para não ter um prejuízo maior para a organização. O grande romancista Mark Twain comentou certa vez: conheço um homem que pegou um gato pelo rabo e aprendeu 40% mais sobre gatos do que qualquer um que nunca fez isso. O que esse ditado tem a dizer para nós? É que se você pegar, você já experimentou isso? Experimente, faça.
tente pegar o gato pelo rabo e veja o que é que acontece. Ou seja, se você pega esse gato pelo rabo, com certeza ele vai voltar para ti e vai te arranhar todo, vai te morder, ou seja, o que esse gato vai fazer para tentar se livrar de você pegando ele, você vai saber o quanto é ruim. É como diz o velho ditado, a experiência leva a pessoa a provar aquilo, ensinar o que aconteceu. Ou seja, quando ele pegou o gato pelo rabo, ele não sabia o que poderia acontecer, mas imediatamente o gato se voltou para ele, mordeu a mão dele, arranhou ele todo, ou seja, o que ele praticou, imediatamente houve uma lição, que jamais se pode pegar um gato pelo rabo. Adquirir experiência, ela vai ter preço, né? Pode lhe custar caro, mas o preço você tem que pagar, você tem que adquirir experiência, porque se você não adquirir experiência, mais caro você vai pagar ainda. Ou seja, você vai deixar de ser uma pessoa experiente porque teve medo, né? Medo de querer fazer as coisas. Deixar de avaliar e aprender com a experiência pode lhe custar mais caro ainda. É terrível ter de pagar pela experiência e não receber a lição. Mas é o que acontece frequentemente com as pessoas, ou seja, as pessoas têm um medo de fazer, né? De tentar fazer aquela situação. Por quê? Porque tem medo de errar. E nesse medo de errar, você não paga pela experiência, né? De conseguir fazer, de conseguir acertar. E aí você não aprende. Se você nunca conseguiu tentar, se você nunca foi lá, mesmo errando, você jamais vai conseguir aprender. A maioria das pessoas fazem isso, elas têm medo de fazer as coisas, com medo de errar. E nesse medo de errar, ou seja, elas, por determinada experiência, por aquilo que elas fizeram, né, por alguma coisa negativa que aconteceu com elas, no momento que elas foram realizar não deu certo, tá? Ou seja, elas costumam ficar com medo, e nesse medo, a primeira coisa que elas dizem é que nunca mais vou fazer isso de novo, nunca mais vou repetir isso. Então esse medo provoca uma ação reflexiva para ela de que não vai cometer mais isso, tá? E muitas vezes por quê? Porque a experiência negativa que ela teve em ter feito aquilo lá e deu errado, deu um certo prejuízo, ela não está tomando isso como experiência, ela não está tomando isso como um conhecimento de vida para ela. Por quê? Porque ela não está avaliando, ela não está sentando, fazendo as anotações corretas, né? E parando para analisar, perceber o quanto isso pode servir de conhecimento para a vida dela, ou seja, para toda a vida dela, pessoal e profissional. Se um gato sobe num forno quente, nunca mais ele vai subir nesse forno, nem mesmo se o forno estiver frio, porque ele adquiriu com a experiência. Na primeira vez que ele subiu, o forno estava quente, e aí ele, né, se queimou. Ou seja, se mesmo que o forno esteja frio, ele vai ficar rodeando o forno, mas não vai subir no forno. Ele vai procurar um outro local para ir. E aí a gente tira justamente porque o gato ele não tem capacidade mental de analisar a experiência que ele teve. E dessa forma tirar proveito sobre ela. E aí o que ele faz? Ele vai pelo instinto da sobrevivência, né? O seu instinto natural, que é não se aproximar mais do forno. Então, se desejamos crescer com sabedoria, na liderança, nos aprimorar como líderes, a gente precisa ir além, né? A gente precisa fluir bem mais do que a gente está nesse momento. Então, eu preciso buscar novos conhecimentos, eu preciso conversar com outros líderes, eu preciso conversar com outras pessoas, eu preciso conversar com quem está acima de mim, né? Quem está abaixo de mim, ou seja, quem está à minha volta. Eu preciso conversar com todos, né? Que aí eu consigo crescer também como líder dentro dessa organização. E aí não se limite a querer aprender as coisas simplesmente pelas experiências que você está vivendo, tá? Pelas experiências que estão acontecendo. Mas aprenda algo positivo pelo aquilo, o máximo possível, daquilo das coisas, de tudo que está na sua volta, né? Do que as pessoas estão falando com você, das experiências que os outros já tiveram. Ou seja, procure aprender, absorver tudo isso para você, que aí você consegue ter uma estratégia, né, experimental bem melhor
do que qualquer outro membro dentro da sua organização. Quando você concentra-se naquilo que de fato você deseja fazer. E a capacidade de avaliar as experiências nos distingue de qualquer animal, porque aí são raras as pessoas que conseguem ter esse ato de parar para refletir, né? Ou seja, de anotar a respeito dessas experiências que eles estão vivendo. E assim ele vai avaliar tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que deu errado e aprender com tudo isso. Se a pessoa não fizer isso, não fazer essa avaliação, dificilmente ele vai adquirir a experiência necessária. Mas aí quando você está diante de uma pessoa que tem experiência, né, que faz essas avaliações constantemente, imediatamente você reconhece quem é o líder. E aí nós trazemos aqui à tona uma parábola a respeito da raposa, o lobo e o leão. Um dia os três saíram para caçar juntos e cada um pegou um cervo. Aí eles sentaram em determinado momento e começaram a discutir como ia ser a divisão da sua empreitada. E aí o leão perguntou ao lobo como é que o lobo ia fazer para dividir o cervo que ele caçou. Aí o lobo respondeu que cada um deveria ficar com o seu cervo, né, o cervo que cada um caçou. Na mesma hora o leão, uau, comeu o lobo. Em seguida o leão perguntou à raposa, e aí raposa, como é que você vai dividir o seu cervo? A raposa, esperta, imediatamente pegou e entregou seu cervo para o leão e disse também que ele poderia ficar com o cervo do lobo. E aí o leão perguntou, com quem você aprendeu a ser tão sábia, raposa? Aprendi com o lobo, disse a raposa. Ou seja, a raposa não foi besta, né? Com a situação que aconteceu, com a experiência que ela teve naquele momento ali, que imediatamente o leão comeu o lobo, ou seja, ela sabia que se ela dissesse o mesmo, ia acontecer com ela. Então, ou seja, a experiência, ou seja, ela analisou naquele momento ali, naquele instante, qual era a melhor atitude para ela tomar, para ela sobreviver àquela situação. Para isso a gente traz aqui para o nosso lado da liderança que quando o homem ele para analisar as suas experiências, ele consegue ganhar sabedoria com elas. Então a escola da vida, elas oferecem muitos cursos difíceis, muitos momentos vocês irão passar, muitas dificuldades irão sofrer. E cada dessas dificuldades é um aprendizado. E essas situações, muitas vezes, é muito complicado a gente passar por alguns problemas, né? E muitos desses problemas nos surpreendem, né? Nós somos pegos de surpresa, né? As crises vêm de repente e a gente não está preparado, tá? E aí a gente precisa ter um pouquinho de paciência, analisar todo o contexto para poder começar a tomar as atitudes corretas. Em todos os casos, em todas as situações que acontecem, tá? A gente tem que tomar esse cuidado e avaliar cada situação. Como podemos aprender, e essas lições são valiosas para a nossa vida, né? Nos trazem justamente a experiência e quais são as atitudes que a gente tem que tomar no momento que um fato determinante acontecer em nossa vida. A raposa foi esperta o suficiente para, né, naquele momento, tomar a decisão correta, né? Ou seja, dar o cervo dela e também ceder o cervo do lobo, justamente para poder não ter problema com o leão. Então o problema vem para dentro da organização, ou seja, o leão chega dentro da organização e aí você precisa tomar determinados cuidados para poder não ser comido, né, por esse leão. Atividade prática. Com que frequência você dá parada nos seus afazeres para poder avaliar as suas experiências? A maioria dos líderes que conheço, eles estão sempre em movimento. Nunca param para poder refletir ou analisar o seu dia a dia, né, as suas experiências. Ou seja, eles não conseguem, no seu dia a dia, parar e tentar estabelecer um momento ali dentro da organização dos fatos que aconteceram. Então, se ele não consegue fazer isso, ele está perdendo experiência de vida, né, no seu dia a dia dentro da organização. Como você resiste o que aprendeu? Simplesmente tenta lembrar delas e torce, né, para que dê certo? Você não toma anotações porque você não confia nesse sistema de anotar as coisas, né, que estão acontecendo no seu dia a dia?
Então é preciso que você comece a aprender a tomar anotações, né, das coisas que acontecem no seu dia a dia. Claro que você não vai detalhar, né, por menores as situações, mas coloque pontos importantes das coisas que aconteceram no seu dia a dia. E aí você vai perceber que quando for no final, chegar à noite, você vai poder refletir melhor, analisar melhor os fatos que aconteceram. E aí inicialmente você pode até fazer um diário, pega um caderno, faz as anotações diariamente, ou colocar em alguns cartões, né, arquivar, ou até mesmo no computador, você vai lá no Word, né, num editor de texto, tá? E escreve o seu dia a dia, os fatos mais relevantes, né, que vão acontecendo no seu dia a dia. Ou seja, só não deixe de registrar, seja como for, né, faça um registro justamente de tudo que acontece no seu dia a dia, para que amanhã ou depois você possa analisar todos esses fatos, né, e quais foram as decisões que você tomou. Como você avalia cada ano da sua vida? Lembre-se, se você não avaliar diariamente, dificilmente você vai conseguir analisar o ano passado, o ano repassado, ou seja, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Então o primeiro passo é que você faça essa análise diariamente, para depois você conseguir mensalmente, trimestralmente, semestralmente e depois anualmente. E aí é bom que você, nesse período, final do ano, você separe um dia para fazer esse levantamento, né, essa organização das informações que você anotou durante o ano, para que você realmente identifique quais são as experiências que você teve durante o ano todo. E aí você precisa identificar justamente o que aconteceu de melhor, o que aconteceu de pior, quais foram as suas atitudes em relação a cada ponto desse, né? E é aí que você consegue entender melhor essas lições da vida, né? As experiências que você teve. A partir do momento que você conseguiu colocar no papel e você começa, você senta para analisar esses pontos, tá? Você consegue ter mais inspirações para determinadas coisas. O que eu vou fazer agora e o que eu posso mudar. Quais são as minhas atitudes daqui para frente. Então, quando eu começo a entender isso, eu consigo mudar minha mente, eu consigo mudar o meu comportamento, a minha forma de ser. Há líderes com experiência, mas sem um bom senso ou capacidade, ocupando posições. Se você lidera pessoas, tá? Se você tem uma equipe, então reserve-se um dia na semana e organize com essas pessoas para que elas possam sentar um momento com você em uma determinada reunião, tá? Ou mesmo individualmente, que elas façam as anotações, né, das experiências que elas tiveram no decorrer da semana, no decorrer do dia, tá? Ou seja, procure incentivar que elas façam isso, né, que elas também anotem esses pontos importantes. E aí, a partir do momento que você consegue identificar que a sua equipe está fazendo anotações, né, desses pontos importantes que acontecem no dia a dia, diminua esse tempo de conversa com eles, ou seja, procure se aproximar mais, identifique se isso está se tornando um hábito para cada um deles, né? Se no final do dia eles estão estão anotando as suas experiências que estão acontecendo durante o dia, para que isso, ou seja, no momento que você conseguir ter um entendimento que todo mundo está conseguindo fazer essas anotações, e aí você marca uma reunião com eles para justamente discutir esses pontos, né? Os pontos que são necessários, que cada um acha importante para si. E aí nós concluímos a nossa 17ª lição, que agrega valor à sua liderança. Até a nossa próxima aula, um forte abraço.